Direito, cultura, cidadania e história. Em cartaz reúne tudo isso em uma hora de programação. É um novo espaço da TV Justiça para exibição de produções audiovisuais selecionadas especialmente para você. Nosso programa começa com a série Advogados contra a Ditadura, do cineasta Silvio Tendo. No episódio de hoje, tristeza e alegria, as duas faces da advocacia política, aflições e casos engraçados sobre o trabalho do advogado durante o regime militar. Em cartaz mostra um depoimento especial do jornalista Saulo Gomes. Confira. Essa série me faz voltar no tempo, precisamente no dia 9 de outubro de 64, quando entrei na lista dos caçados pelo presidente Castelo Branco, o primeiro jornalista caçado no movimento 64. Depois de alguns meses, fui embora para o Uruguai, depois de alguns meses voltei ao Brasil e, preso no Rio de Janeiro, depois de quase um mês de fuga, eu e alguns outros companheiros, etc., eu fui parar e conhecer o verdadeiro inferno brasileiro. Inferno nas dependências das delegacias de polícia, especialmente do DOPS, na famosa Rua da Relação, até hoje lá existe, onde muitos adversários de Getúlio foram mortos, e também em 64 nós tivemos coisas parecidas. Conheci os horrores da Barão de Mesquita, do quartel da Barão de Mesquita, onde, dentre outras pessoas, foi morto o deputado Rubem Paiva, e assim eu corri. Durante um ano e meio, nós éramos soltos e presos, sem nenhuma ordem de serviço, sem nenhum registro, muitas e muitas vezes, e a família, os amigos, ninguém sabia onde nós estávamos. Então, preso 2 dias, 10 dias, 20 dias, na verdade, um mês, daí a pouco, passando os terríveis. Eu tive, guardo até hoje na minha memória, a imagem de alguns companheiros caídos no xadrez, sangrando. Eu conheci, embora não aplicado no meu corpo, mas vi aplicando em algumas pessoas, os mais terríveis instrumentos de violência que o Brasil importou e alguns que o Brasil exportou. Como o famoso telefone, que nos deixava todos surdos, muitos até hoje vivos, os que estão vivos estão com sequelas, né? A cadeira do diabo, a cadeira elétrica, e que se colocavam a gente amarrado, molhado, para receber choques, né? Homens e mulheres, mas principalmente mulheres, a preferência desses algozes nos choques era exatamente as partes íntimas, mais sensíveis do corpo da mulher. Eu vi companheiros sangrando, companheiros agonizando nos corredores dos lugares por onde andamos. Como eu tinha entrado no Brasil clandestinamente pelo Rio Grande do Sul, esse horror já comecei a ver exatamente em Livramento, quando atravessei a fronteira de Rivera para o Brasil, vindo do Uruguai clandestinamente para o Rio de Janeiro. Mas aí aparece a figura, e ainda no primeiro programa dessa série eu tive assim, uma emoção muito grande. Eu vi, após a palavra da Sua Excelência, a presidente do Supremo, eu tive a oportunidade de ver Modesto da Silveira, o advogado que depois de 4 tentativas conseguiu me tirar da cadeia. Foi o advogado no Rio de Janeiro, recentemente falecido, que mais trabalhou, que mais presos tirou da cadeia. E aí eu comecei a conhecer, através do mestre de Modesto da Silveira, durante todo o meu tempo de cadeia. Depois, quando me transportei para São Paulo, e até alguém me pergunta por que se eu era carioca e trabalhava no Rio de Janeiro, por que a minha transferência para São Paulo? Porque depois de 1 ano e meio de cadeia, eu vivi um outro momento de violência total e absoluta. Fui proibido do exercício da profissão pelos militares. Então, seguindo o conselho do doutor Modesto, ele me deu um dinheirinho, não tinha nada, nem roupa para vestir, fui embora para São Paulo, onde tive a oportunidade de recomeçar a minha vida 2 meses depois, graças a registro eu faço, graças à coragem e do senhor falecido Edmundo Monteiro, diretor-presidente dos Diários Associados, e alguns outros colegas de redação que me esconderam durante quase 2 meses, esperaram aparar as arestas para depois me colocar no ar e eu voltar à minha atividade de jornalista. Eu completei em janeiro 61 anos. Então, falar dos horrores do movimento de 64
é realmente alguma coisa estarrecedora também para esses próprios advogados que fazem parte dessa série. Porque quase todos, além de Modesto Silveira, ou todos poderia dizer, foram de uma coragem extraordinária, enfrentar os juízes militares, indo às juntas de julgamento, conseguir nas auditorias, entrar, muitos deles proibidos até de fazer a defesa do seu cliente nas auditorias militares para defender aqueles, muitos deles até indefesos, distantes das famílias, do seu trabalho, dos seus sonhos, das suas realizações. Aproveito para louvar a valentia, a coragem desses advogados que tanto e tanto fizeram, arriscando também a própria vida. Muitos nos defendendo como presos políticos e outros também sendo presos e torturados. A minha homenagem que vai aos advogados, desde Sobral Pinto, o católico que defendeu Carlos Prestes lá no governo Getúlio, até os advogados atuais. E no meu advogado Modesto Silveira, falecido, eu concentro a minha homenagem ao direito brasileiro nesta Casa de Leis que é o nosso Supremo Tribunal Federal. Acho que é importante dizer que a ditadura brasileira ela tinha características muito especiais, então a gente vivia uma ambiguidade muito grande, porque ao mesmo tempo que você tinha uma fase completamente ilegal da prisão, que eram esses primeiros momentos, né, esses primeiros meses, ou para algumas pessoas semanas, dias, que era o momento que você ia para esses doicodes, para essas casas de tortura, enfim. Sua prisão era completamente ilegal, aí você não tinha contato com ninguém, nem com família, nem com advogado, nem com ninguém. Mas depois a sua prisão ela é legalizada. Quando você saía dessa fase pesada, né, a sua prisão era legalizada e você, então, tinha, digamos, acesso, né, a um aparato jurídico bastante precário, mas tinha. Né? Então, a gente frequentava as auditorias militares, todo preso que passasse por essa primeira etapa e não morresse, quer dizer, não fosse assassinado, né, ou não fosse colocado em liberdade, porque alguns dali mesmo já, né, prenderam muita gente, que do doicode mesmo foi solta. Mas os outros entravam num processo, ou vários processos, e era necessário ter advogado para fazer as defesas, né? O preso, ele, na auditoria, ele tentava, então, como regra geral, ele tentava desqualificar aquele depoimento, denunciar as torturas, e aí, de acordo com a discussão política feita nos presídios, com os respectivos coletivos políticos, havia uma espécie de definição, alguns iam fazer a chamada defesa política. Geralmente aqueles companheiros, aquelas companheiras que estavam envolvidos em ações armadas de alta gravidade na lei da ditadura, que estavam ali fadados a décadas de prisão, sentenças condenatórias como aconteceram, a pena de morte. Alguém em algum momento falou na Ilha das Flores que os advogados, que o Lenin considerava que os advogados eram personagens não confiáveis. Então, que você tinha que desconfiar sempre dos advogados, que eles sempre iam ter uma linha de defesa que era legalista e contra os interesses da Revolução. Então, a gente tratava os advogados meio a pontapés, meio jogando duro, né? E eu lembro de discutir com o Paulo, e ele chegava e disse assim, a sua linha de defesa é um suicídio, você vai ser condenado de graça, porque você está facilitando o jogo. Eu achei assim, esse cara, não posso fazer outra coisa, eu não posso negar que eu sou presidente da UNE.
Ele disse, não, tudo bem, pô, tá, o resto eu estou negando, pô, mas agora o que eu vou fazer? Tem 5 depoimentos dizendo que eu sou da AP, pô, não tem muita saída. Aí ele disse, mas a sua declaração, pô, e tal. Eu fiz uma declaração política no final do meu interrogatório, uma fase já pós-porrada. E o cara disse, pois é, declaração revolucionária, pô, e tal, você devia retirar esse negócio. Eu digo, não tiro nada, não. Aí ele falou assim, pois é, vocês estão buscando o martírio, pô, em vez de tentar sair da cadeia, pô. Isso aí vários outros fizeram, Modesto ouviu isso, outros ouviram. A gente partiu um pouco do princípio que a justiça era de carta marcada, que não havia nada a fazer, então vamos aproveitar para fazer política, né? Denúncia, não sei o que. Acho que todo mundo se imaginava um pouco Fidel Castro falando para ter história me absolverá, coisa que o vale, alguma coisa desse gênero. A obrigação do advogado é defender o seu cliente. Eu costumo dizer que o advogado criminal não é cúmplice da mentira. E digo mais, que o advogado criminal, na verdade, ele promove a defesa técnica, enquanto o cliente promove a autodefesa. O advogado, ao promover a defesa técnica, tem a obrigação de fazer em benefício do cliente tudo aquilo que ele faria se fosse advogado. Então, evidente que não precisaria alguém chegar lá para que se proclamasse habemus confidentem réum, temos um réu que confessa. Não. Por pior que fosse o processo, a saída era sempre pela tangente, principalmente a tangente da negativa ou da diminuição de participação naqueles fatos. Eu não estava lá como advogado para promover ninguém à condição de herói, de mártir. E, nesse sentido, eu tinha sempre uma conversa muito franca com o cliente e dizia, olha, a minha linha é essa, você concorda? E, claro que ninguém estava ali para querer ser vítima, principalmente de uma arbitrariedade, porque as penas eram muito elevadas, né? O Zaratini, por exemplo, é uma coisa interessantíssima, né? Que ele foi preso, depois ele foge, né? Ele foge do Recife, e ele é chamado, então, quando ele vai preso, para depor perante o juiz. Daí o juiz pergunta, qual é o seu nome? Ricardo Zaratini. Nascido no dia tal, aonde? Em tal lugar. O que você faz na vida? Revolucionário profissional. Ele responde isso. Com isso, ele estava aceitando uma condenação de 2 anos. Eu tinha conversado com ele e falei, você é que sabe, eu estou aqui para seguir a tua orientação e respeito a tua ideologia. Aí você está com 2 anos de cana. E ele declarou, foi condenado e depois nós conseguimos absolvê-lo no Superior Tribunal. Levar para um Superior Tribunal Militar uma colheita de jurisprudência de alguns países e de muitos julgamentos, tal, era sempre um material que constrangia o juiz, né, assintosamente. Então, foi um trabalho muito importante. Mas essa de desafiar o juiz a pedido do cliente era prometido, mas na hora não era feito. A Maria Helene Ricci é uma suíça que veio com seus pais para o Brasil com 2 anos de idade. E sua família se estabeleceu na Bahia, em Salvador. E durante a sua vida universitária, ela participou de movimento estudantil, chegou a ser presa e foi condenada na Lei de Segurança. Enquanto o habeas corpus aguardava, né, o julgamento, eu fui procurado pelo embaixador da Suíça no Brasil. Estive com ele umas 2 ou 3 vezes. E ele, nessas conversas, me disse o seguinte, eu fui embaixador da Suíça em Cuba, e como poucos países mantinham relações diplomáticas com Cuba, eu representava esses outros países. Então, eu tenho uma vasta experiência, né, em questões dessa natureza, né, e dizia que se ela escrevesse uma carta, ele negociaria com o governo brasileiro
com grande chance de sucesso, né, a sua permanência no Brasil. Eu ouvi e perguntei, mas que carta? Uma carta deve conter tais pontos. Era uma carta de arrependimento, né? Uma carta de arrependimento como tantas outras que a ditadura fez uso, né? E eu ouvi e ele, olha, o senhor tem que convencê-la. Eu falei assim, não, senhor, é meu dever, já que eu aceitei conversar com o senhor, transmitir o que o senhor está me dizendo. Eu vou transmitir à advogada dela, ela está presa, vou transmitir isso à doutora Runilda, que vai levar a ela o que o senhor está propondo. Mas o senhor tem que convencê-la. Eu falei assim, não, eu não vou falar nada, vou me limitar a transmitir. Mas se ela me perguntar a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. Eu vou dizer a ela que ela não deve assinar. Mas nem foi preciso. Nem foi preciso. A Runilda esteve com ela, entrou em contato comigo. Ela ficou tão indignada que queria até que a ENI caçasse o subestabelecimento que me dera para poder atuar no habeas corpus. Ele explicou que não foi nada disso, que não era proposta minha, né? E o habeas corpus foi negado e a Suíça, Maria-Helene Recife, ia ser expulsa do Brasil. Voltou ao país posteriormente. O Susequinde, um dia, ele até me impressionou, eu fiquei puto com ele, porque ele esculhambou a nossa revolução perante o juiz militar. Né? Que ele disse, não está vendo? Isso não é revolução, isso não é uma revolução, é uma opereta. Esses rapazes não estão equivocados em relação à sua forma de luta. Eles não têm capacidade para isso que esses documentos revelam. Eles não têm condições de tomar o Estado, de tomar o poder, de fazer uma revolução. Isso é uma opereta. Eu gostava de que os militares soubessem, não é, que eu estava ali não para fazer protestos políticos apenas, mas que eu sabia exatamente todas as dimensões daqueles instrumentos que eram do nosso cotidiano de trabalho. Eu conhecia bem, eu acho que eu fui bastante valorizada nesse sentido nos tribunais superiores, no Superior Tribunal Militar e até no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro de uma defesa que eu fiz de pena de morte do Ariston Lucena, que mudamos a pena de morte que tinha sido imposta a ele, e que foi uma defesa, foi política, mas foi técnica também. A defesa era coletiva. Nós defendíamos todos os acusados. Não tinha essa coisa, dar a culpa do... Não tinha conflito. A gente procurava, enfim, defender no sentido amplo, né? Político, né? Crime político, dos inimigos do regime, não impedir que a política tivesse predominância no julgamento. Cada um tinha um estilo. Então, nós organizávamos a fala. E é júri, porque a defesa é oral. Na Justiça Militar tem a parte toda escrita e tal, de alegações, mas o julgamento é oral, é como no Tribunal do Júri, ali no gogó. Então, nós dividíamos. Então, tinha uma tese. O Heleno Fragoso era um exímio expositor, professor de direito, tinha autoridade, porque não era nenhum homem de esquerda, era um homem professor, começou a advogar tarde, já quando era um autor consagrado. Aí o Heleno abre. O Heleno abre e dá aula. Diz, não cabe o artigo tal, dá a tese de direito. A partir daí, ninguém precisa voltar ao assunto. A gente diz, olha, como disse o professor Heleno, não cabe o artigo tal, isso ele já falou, porque eu estou de acordo. Então, a gente podia avançar, ninguém tinha que ficar repetindo, porque o Heleno fazia esse papel. E ele fazia, falava e ia embora. A gente depois ligava para ele dar o resultado. O segundo era alguém, a gente organizava de acordo, um jeito que era um contador de história, tal, não estudava muito o processo, mas era um jeito, sabia entreter. Então, a gente botava esse cara para entrar num determinado momento, porque ele desanuviava e tal. Aí viu um outro que era mais monótono, aí bota esse monótono. Depois tinha outro que era explosivo, emotivo. Então, nós dividíamos, nós colocamos a ordem
de defesa de acordo com o temperamento e o estilo de cada advogado. Isso dava uma unidade extraordinária. E tinha um cara que terminava, né? O último a falar tinha que ser sempre um advogado que tivesse uma capacidade oratória de emocionar. Então, o Varistinho já morreu, era um orador assim, muito poderoso nesse sentido e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu só percebi o meu crescimento. Eu digo assim, ó, você termina, você vai ser o último. Aí, porra, realmente era a glória, ou seja, eram os meus colegas dizendo que eu tinha a capacidade de encerrar aquele julgamento para dar o fecho emotivo, para costurar. Se você quiser rir, a gente pode rir da tristeza brasileira do período. Posso contar histórias de rir nesse período de chorar. Naquela época, você viveu. Quem era jovem, com cara de estudante, era suspeito. Se tivesse barba, que se usava na época, o jovem gostava de cabeludo. E esse rapaz jovem dava o azar que ele estava com um livro embaixo de braço, perto da universidade. Claro, era um subversivo para a polícia. Foi preso e estava para ser arrebentado e torturado porque encontraram lá uma anotação lá, Mayakovsky. Ele tinha que dar conta daquele espião que estava em Recife. Ele anda, esquece, espião fuja, um tal de Mayakovsky. E não adiantava ele explicar quem era Mayakovsky, o poeta russo, etc. Pois bem, quando o chefe ia torturá-lo, o chefe perguntou, que barulho é esse aí? Olha aí, chefe, não quer dizer onde está o espião russo, Mayakovsky. Aí o chefe, muito circunspecto, olhou e soprou. Seu burro, você não vê que são dois? Um é o espião brasileiro, amigo dele, chamado Maia. O outro é Tchaikovsky. Ele tem que dar conta dos dois. Os advogados comunistas tinham uma organização de base do Partido Comunista, que, como teve em todas as épocas e tal, mas na ditadura vivia clandestinamente, secretamente, fazendo reuniões cuidadosas e tal. Um colega, que era, aliás, um colega de escritório do Modesto, conseguiu uma casa da irmã dele, que simpatizava e tal, e que era fora, não tinha nome, aparecendo em nada e tal, e emprestou a casa na Rua das Laranjeiras, um apartamento, para fazer a reunião do partido, da base. Então, a reunião era às 8 horas da noite, tinha que entrar um a cada 5 minutos, então começava a entrar desde as 7 horas, né? Entraram lá uns 8 ou 10, uma coisa assim, e no final, o último a entrar era o Paulo Argüelles, um belo advogado, militante de lutas de camponeses e tal. Ele vai entrando assim, vai subindo a escada da portaria para um aeroílis preto, com certo tremor assim na calçada e um outro carro atrás. E do aeroílis preto salta do banco da frente um oficial com os alamares de Caxias, um ajudante de ordens, dá a volta, abre a porta de trás que dava para a calçada e quem sai lá de dentro? Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, presidente da República. Era o presidente da República entrando naquele prédio também. Aí aquela coisa, eles se encontram assim na entrada, ele aí prossegue, também não podia fugir, porque no outro carro já saltaram os caras, era segurança. Aí ele vai junto, né? Então ficam os três diante da porta do elevador. Aí chega o elevador, ele oferece a vez para o Castelo insiste que é ele e tal, então ele entra, o Castelo entra, e o oficial, ele vai para o quarto andar, ele, boa noite, presidente, como vai e tal. O presidente cumprimenta muito atenciosamente, ele aperta para o quarto andar, que é onde ele ia para a reunião, e o Castelo aperta para o sexto. Então ele salta, boa noite, presidente e tal, entra na reunião, ele era meio mulato assim, ele entra pálido de espanto. O que foi, Paulo? Sabe quem subiu no elevador comigo? Castelo Branco. Aí, pô, Paulo, já bebeu, pô, antes da reunião? Ele fala, não, é verdade, tal, olha na janela aí, vê quem está lá embaixo. Tal, aí houve aquela coisa e tal, aí chamam a dona da casa, né? O que houve?
Castelo Branco vem aqui no seu prédio? Ela falou, já veio algumas vezes. É que tem uma prima dele que mora aqui, ele às vezes vem visitá-la, é no 6º andar. Aí, pô, então pronto, tem Castelo Branco no 6º andar, reunião de comunistas clandestinos no 4º andar. Como é que fica? Então não vai haver reunião, se houver a reunião, sai um de cada vez, discretamente e tal, porque não fica bem, né? Nós fazíamos um teatro. A auditoria era uma coisa que você adoraria, porque era um verdadeiro teatro. Era o promotor, o advogado, tudo certinho, os juízes, né? Um militar sisudo e tal, mas totalmente do lado do exército, os militares sorteados, né? A gente já sabia qual era o resultado final, mas tinha que fazer aquilo. E era importante, os clientes queriam, porque era importante ser absolvido, claro, né? Mas era importante também denunciar a tortura, era importante dizer o que aconteceu, era importante denunciar a violação da lei da ditadura. A lei da ditadura era violada. E às vezes com essas defesas tinham alguns efeitos razoáveis, né? Eu defendi um menino chamado Fernando, depois ele enveredou pela área artística, e o Fernando foi absolvido. Acontecia. Ele rompeu no escritório de Edibal Pivete, ele abriu a porta teatralmente, né? Mas tudo envolve teatro. E falou assim, vendi os meus livros, gastei meu último tostão numa viagem ao Chile, me despedi da namorada e você me absolveu. E a Ronilda me liga e diz, olha, naquele tempo não tinha xerox, era termofax, era aquele papel amarelo, enfim. E correio, né? Não tinha e-mail. Tem um julgamento dos meninos aqui da Bahia, você pode defender. Manda aí, manda alegações, manda apelação, manda alguma coisa para a gente ver o que é. Tá bom, vamos mandar pelo correio. Chegou pelo correio, né? As razões de apelação da Ronilda lá, com os dados, para ver que defendeu os 5, tantas pessoas lá, o grupo. Quando eu olhei, era o grupo de um partido que chamava Partido Operário Revolucionário Retado e Armado. A sigla é a porra. Eu olhei aquilo e falei, pô, não é possível. Condenados a 12 anos, 15 anos e tal. Eu fui para a tribuna, falei, bom, como eu vou sair dessa? Eu vou tentar fazer uma graça, né? Fui para a tribuna, um soco na mesa e disse, porra! Aí, por um segundo, o presidente do tribunal pôs o dedo na campainha, chamar os fuzileiros, mandar me prender. E aí, daquele segundo, é o nome da organização. Os caras, isso não é sério, isso é coisa de baiano, esses meninos aqui, bobagem, depois partido porra, esse partido porra. Isso, olha, isso tem 40 anos, você fala em porra 40 anos atrás, impensável, naquele ambiente, com oficiais generais e tal. Eu achei que eles iam achar, que bom, eles iam achar graça e iam absolver. Eles ficaram indignados, confirmaram, até aumentaram a pena. No meu escritório, nós tínhamos 3 telefones, ou seja, 3 números. Eu achava que um deles estava grampeado, que era uma coisa até grosseira, né? Um chiado. E nós tínhamos uma secretária que tinha um sobrinho que era engenheiro da Tele Brasília. E aí ela pediu ao sobrinho que verificasse se havia alguma escuta telefônica naquele número determinado. Aí ele veio com a resposta, tá sim, mas vocês têm mais outros 2 telefones, e os 3 estão grampeados. Eu falava aí, comuniquei isso aos colegas, né, inclusive a Eni, né, mas a Eni tem aquele jeito dela, atirado, né, ela procurava desmoralizar, né, aquele que estava grampeando, ou aqueles que tomariam conhecimento da conversa telefônica, né? E dizia que, porque é um sargento, esse sargento é o capitão, ele não sabe que a esposa dele, a mulher dele nesse momento está lá conversando com o sargento, coisas desse tipo, assim, né? Então, um baixo nível danado, mas com o intuito de desmoralizar a ação dos censores, né? Junto com 3 ou 4 amigos, nós fomos para um restaurante almoçar num sábado ao meio-dia e pedimos para o garçom uma cachaça à la Brizola.
E o garçom não entendeu bem. E a cachaça de macho, de homem que tem coragem, de homem que luta pelo bem-estar social do povo e que agora vive exilado no Uruguai. E um cidadão que estava presente nessa churrascaria telefonou para o DOPS. E nós fomos todos presos, bem na hora do meio-dia. Fomos levados pelo DOPS e eles começaram a nos engambelar. Olha, o delegado vai vir vocês, não chegou ainda. E já eram 5 ou 6 horas da tarde e esse tal de delegado não tinha comparecido para nos ouvir. E me deu uma louca. Eu levantei e disse, olha, eu tenho compromisso amanhã, eu vou viajar, eu vou advogar, tenho uma audiência em Torres, até logo, passe bem, se quiserem, vocês sabem onde é o meu escritório, me intimem que eu venho aqui depor. E saí, eles ficaram abobados, não disseram nada, e eu saí do DOPS. A audiência estava começando. O conselho e o juiz lá estavam interrogando um marinheiro, com a escolta de cada lado. E o marinheiro estava sendo acusado da prática de pederastia. Aí eu entrei, sentei lá toda garbosa, eu era menina, né? Aí o juiz, esse, já chegou na Justiça Militar com fama de que sabia muito bem o português. E aí ele virou para o soldadinho, o marinheiro, e disse assim, o senhor está sendo acusado de ter percorrido os caminhos da lascívia. É verdadeira essa acusação? Aí o soldado falou, Aí ele falou assim, meu senhor, o senhor está sendo acusado de atos ilícitos, libidinosos. O que o senhor tem a dizer? Ele falou, atos o quê, doutor? Aí, aqui quem pergunta sou eu. Mas, doutor, eu não estou entendendo. Ele falou, meu senhor, o senhor praticou ato de homossexualismo com o tenente? O rapaz bateu as botas, bateu continência e diz, doutor, eu comi, mas foi sob ordem. Eu tenho alguns clientes que foram mortos e alguns clientes que eu defendi mesmo sabendo que estavam mortos. E eu me lembro que eu disse na auditoria, na presença desse juiz, o Nelson Machado Guimarães, na presença dele eu disse que eu estava defendendo uma memória quando na realidade eu estava vocacionado a defender liberdades. Mas E, na realidade, muitos daqueles que foram mortos foram defendidos na Justiça Militar. Um exemplo mais marcante para mim foi Eleni Ferreira Teles Guariba. Eu me tornei amigo dela e do Zé Olavo, companheiro dela, e ela passou a frequentar o meu escritório. E eu levava de vez em quando, ou era assim, um pombo correio, de bilhetinhos de amor de um para o outro. Eu falei, mas Eleni, nada de passar informação política, é só amor. Não, é só amor. Então eu levava para o Zé Olavo devolvia, etc. Até que, determinado dia, o procurador da República, o representante do Ministério Público na segunda auditoria, Durval Ayrton Moura Araújo, se não me engano o nome inteiro dele, ele me procura e fala, Zé Carlos, por uma questão de lealdade, eu quero dizer a você o seguinte, eu pedi a preventiva de Eleni outra vez. Mas por quê? É que eu tive informações de que ela voltou à militância. Então eu pedi, eu estou te falando isso por uma questão ética. Eu falei, muito obrigado, eu fico surpreso com a sua informação. Mas veja bem, ela não deve saber. Bom, eu saí de lá e telefonei para Eleni, chegando no escritório. Para Eleni, preciso conversar com você com urgência. Então eu vou já para o seu escritório. Não venha. Eu estou muito ocupado hoje, eu vou precisar sair. Mas às 8 em ponto eu vou precisar sair de casa. E quando eu falei 8 em ponto, é óbvio que a palavra ponto
foi logo entendida como sendo é o meu encontro, porque o ponto era na linguagem da clandestinidade era o encontro. Às 8 horas, eu me lembro, deixei minha mulher, meus filhos, estava minha sogra, meu sogro. Eu desci do apartamento. Quando eu olho, na frente do prédio, tinha uma veraneio, uma C14, com alguns tiras dentro, alguns agentes dentro. E é claro que não precisa estar uniformizado, porque todos têm a mesma cara, têm o mesmo jeito. Meu Deus, DOI-CODE na porta de casa, na hora que eu vou encontrar com o Eleni. Eu pensei, vamos ser presos. Eu vou para a porta e eu vejo o Eleni vindo na minha direção. Na hora que a Eleni se aproxima, eu dou um abraço nela. Eu abracei e falei, Eleni, cuidado, o DOI-CODE está aí olhando. E você foi pedida a sua prisão preventiva. Outra vez? Falei, outra vez. Eu reparei que ela estava com o cabelo tingido. Ela falou assim, eu vou embora. E aí ela foi para o Rio de Janeiro. Foi encontrar-se com o Onestino e, em seguida, foi presa junto com ele e acabou sendo morta na casa de Petrópolis. Eu fui instrumento desta violência. Eu fui usado, porque no momento em que o Durval Moura Araújo, que é uma pessoa que, para mim, marcada pela traição, no momento em que ele me fala que ela ia ser, que tinha pedido a prisão dela, ele estava querendo que eu contasse. E é claro que eu, como advogado, iria contar. E o fato de estar lá, o DOI-CODE no meu apartamento, tudo isso, quer dizer, eles reconstituíram todo o trajeto da Eleni a partir da minha pessoa. Então, isso é uma coisa que é profundamente traumatizante para mim. Um caso, dentre outros, que me abalaram, foi o de José Mendes de Sarroris, que era um sargento que estava perseguido. Era um perseguido político. E eu achava que ele, enquanto não fosse preso, não deveria se apresentar, porque ele seria inexoravelmente condenado em uma situação difícil, e nem sei como seria a vida dele. Ele era muito... Ele tivera uma posição política muito atuante e era muito odiado. Acontece que prenderam o filho dele e diziam que só soltariam o filho dele se apresentasse. Ele me procurou, eu disse, olha, eu não vou te apresentar porque eles vão te matar. Tenho quase certeza, pelos dados que eu sinto, eles vão te matar. O que eles podem fazer, o filho não praticou nada, eles vão ter que soltar seu filho. Não acredito que o ódio não é dirigido a seu filho. Mas ele, não sei se pressionado pela família, qual foi por ele mesmo, o coração dele, ele se apresentou, soltou o filho e lá mataram ele. Fiz uma tentativa em 1969, assim que comecei a me vincular à LN, de trazer o Alexandre, que era um primo praticamente irmão. Já em 70, ele, no momento que eu estou aprofundando a minha militância na organização, ele começa a sua militância junto ao Centro Acadêmico da Geologia USP, ao DCE, que era uma organização clandestina. Na virada de 72 já ocorre um episódio em que ele vem me visitar na casa de detenção.
e vem visitar depois de eu insistir muitas vezes para que ele não viesse. Então ele veio, e eu entendo que a vinda dele, a insistência de vir me visitar contra as recomendações minhas, perigo disso, aponta no sentido de que ele não tivesse o envolvimento que o DOI-CODE diz que ele tinha quando matou. Acusou, em março de 73, de ter participado de algumas ações armadas, e numa delas, com todas, a mais absoluta certeza, na hora da ação armada, ele estava passando por uma operação de apendicite, que é a minha explicação de estudante de 2 anos de medicina. A cirurgia do apendicite foi 2 meses antes da morte dele. Então, eu vou contar como foi. Eles se assustaram com a morte de Alexandre. Eu penso muito em ruptura dos pontos internos. Então, a hemorragia abdominal gera um quadro de morte em poucas horas. O jornal era entregue para nós censurado na cadeia, com algumas notícias recortadas, e no final da tarde. E o preso que fazia esse trabalho, preso comum, chega para mim e pergunta: o que Alexandre Vanucchi Leme é seu? Eu assustei, não entendi aquela pergunta, vi que estava com o jornal, eu falei: é meu primo, por quê? Ele falou: então meus pêsames e tal, né? E me deu o jornal, eu vi a notícia falsa: estudante morre atropelado. A ditadura forjava e fazia publicar notícias para encobrir seus crimes. O Alexandre foi um marco importante porque pela primeira vez houve então uma grande resposta. Não foi a primeira vez que houve resposta, em alguns casos já havia celebração de missa. No caso do jornalista Luiz Eduardo Merlino, também os seus colegas do jornal Estado de São Paulo tinham conseguido fazer uma celebração. Mas a missa de Alexandre foi uma missa com 3.000 pessoas, março de 73, Garrastazu Médici. Então quem foi para lá foi sabendo que podia ser preso. Sérgio Ricardo, quando vem cantar Calabouço, ele está colocando o seu pescoço em risco. Dom Paulo Evaristo Arnes celebrou, Dom Angélico Sândalo Bernardino concelebrou, foi feita uma homilia. Quem canta traz um motivo que se explica no cantar. Meu canto é filho de Aquiles, também tem seu calcanhar. Por isso o verso é a bis do que eu queria explicar. Cala o peito, cala o beijo, calabouço, calabouço. Nascido em 1911, José Ferreira de Almeida saiu de Piracaia para São Paulo. Fez carreira na Guarda Civil e, com a extinção da Guarda em 1969, virou tenente da Polícia Militar. Segundo Nazaré, sua esposa, o tenente só tinha ideias avançadas demais para o período, já que lutava por salários melhores e fazia outras reivindicações para sua categoria. Ele ficou preso numa cela ao lado da minha. Eu fui preso no dia 3 e no dia 7 de agosto, se não me falha a memória, ele foi assassinado. Morreu sob tortura, enforcado. Apareceu da mesma forma pela justificativa que o do Herzog. Vladimir Herzog se apresentou espontaneamente para um depoimento. E as circunstâncias da morte eram muito parecidas. No caso do Vlado, ele foi dado como enforcado, como suicida. Fiel Filho era um operário, um homem ligado com a família. E o crime dele, se é que se pode considerar esse crime, né, quer dizer, um absurdo, foi de que ele estava distribuindo o jornal A Voz Operária entre os metalúrgicos, os operários. Assim como nos casos de Vanucchi Leme, Tenente Almeida e Herzog, os órgãos de segurança forjaram também a morte por tortura do operário Manuel Fiel Filho, declarando que ele se suicidara por enforcamento com as próprias meias. E no dia seguinte à morte dele, chega o carrasco do DOI-CODE com um macacão, né, que ele usava, entrega para a dona Tereza Fiel o resultado daquilo que tinha acontecido, que foi a morte dele, e tem até uma expressão que foi usada por um dos torturadores, quando ele constatou a morte do Fiel, ele disse: o omelete está feito.
Meu pai era Fernando Santa Cruz, um estudante pernambucano de Direito. Ele milita desde os anos 60 e ele vem para o Rio de Janeiro já fugindo da repressão em Pernambuco, isso no início dos anos 70, e nós, por conta dessa resistência à ditadura, acabamos mudando para São Paulo e meu pai fazia parte da AP, da Ação Popular, fazia ligação entre os que estavam na clandestinidade e os que estavam na normalidade, na vida oficial. Ele era um que estava na vida ativa, ele era um funcionário público de uma estatal, lá de uma empresa pública de São Paulo, e no Carnaval de 74 ele vai a Copacabana encontrar um colega, um militante, um amigo chamado Eduardo Collier, também nordestino como ele, e os dois desaparecem, isso num sábado de Carnaval de 1974. Minha avó, que lutou barbaramente para encontrá-lo, parentes, amigos, e nós ficamos sem informação durante muitos anos, até que recentemente um livro de um torturador capixaba, do DOPS, do Espírito Santo, esse torturador diz que o corpo do Eduardo Collier, do meu pai, foi resgatado lá da Casa da Morte, em Petrópolis, e levado para uma usina que pertenceria a um senador, a usina Cambaíba, pertencente a um senador da Arena, do antigo estado do Rio de Janeiro, e nessa usina teria sido local, no forno dessa usina, que eles incineraram os corpos que se desapareceram, dos inimigos da ditadura que estavam sendo torturados na Casa da Morte. A Antígona de Sófocles, né? Tem direito a enterrar o seu morto, né? A Antígona, ela cavou com as unhas, né, para enterrar o irmão. Quer dizer, isso daí é 400 antes de Cristo. Uma questão que Sófocles, antes de Cristo, da Antígona, né, está presente hoje. Cadê o cadáver? A família quer o corpo, porque essa é a cultura ocidental. E eles têm direito ou não têm direito? Cadê o Rubem Paiva? Ou não tem? Os filhos dele não têm direito a enterrar o pai. Enquanto não enterrar o pai, é uma ferida aberta. Como não? A sorte que me reservas é um mal que não se deve levar em conta. Muito mais grave teria sido admitir que o filho de minha mãe jazesse sem sepultura. Tudo o mais me é indiferente. E se te parece que cometi um ato de demência, talvez mais louco seja quem me acusa de loucura. Antígona de Sófocles. Oficialmente, 144 presos políticos ainda estão desaparecidos. Porém, estima-se que este número pode ser pelo menos 3 vezes maior. Davi Capistrano foi deputado, foi líder político da esquerda, foi dirigente do Partido Comunista. E ficamos todos desejando que, se ele fosse um dia sequestrado, fosse pelo menos, ao menos, oficializassem a prisão dele para a gente poder atuar. Quando apanhado na fronteira, foi passando por todos os sofrimentos do caminho, lá do Rio Grande do Sul, até ser trazido a uma das inúmeras casas da morte que estavam instaladas. Então, eles fizeram pior do que haviam feito com Tiradentes. Não só o mataram na tortura, como depois o esquartejaram, e depois de esquartejados, retalharam partes desses quartos, penduraram em ganchos tipo açougue e penduraram no varal para aterrorizar todos os que estavam ou que seriam levados para a Casa da Morte de Petrópolis, ali no Caxambu, um casarão de família Loders. Ele era Mário Loders. Que eu saiba, escapou apenas uma pessoa levada para lá, escapou por, digamos, milagre. E outra, parece que escapou outra, mas nós não sabemos quem é. E essa que escapou se chama Inês Etienne. Deitada e com os olhos vendados, fui conduzida para uma casa que, com o decorrer do tempo, descobri situar-se em Petrópolis. Chegando ao local, uma casa de fino acabamento, fui colocada numa cama de campanha, cuja roupa estava marcada com as iniciais CIE, Centro de Informação do Exército. Fui várias vezes espancada e levava choques elétricos na cabeça, nos pés, nas mãos e nos seios.
Nesta época, Dr. Roberto me disse que eles não queriam mais informação alguma. Estavam praticando o mais puro sadismo, pois eu já fora condenada à morte. Pedi-lhes que me entregassem à justiça militar, que eu responderia pelos meus atos. Negaram-me com um argumento de que sabia demais, e em tom de desprezo disseram que o Superior Tribunal Militar é brando no julgamento de casos como o meu. Relato de Inês Etienne. A Inês Etienne, que escapou, depois de escapar, tinha uma bela memória, se lembrou do nome do caseiro, que era às vezes falado, o número do telefone, que falado ela ouviu de longe e gravou. Ela ouvia o alemão falando, falava o número do telefone. Quando a Inês sai, ela pega uma lista de telefone, olha que coisa extraordinária, e vai de número em número. Aí pegou o telefone. Localizou a rua, foi lá, localizou tudo certinho. E aí fez uma visita, montou uma visita nossa, me convidou, por acaso, além de advogado de perseguidos políticos, eu era deputado federal, foi mais um deputado, outros advogados, a imprensa toda, da maior a menor. Quando chegamos lá, o senhor Mário Lodes não estava, tinha saído. Quando ele chegou, e eu disse, o senhor conhece essa moça? Que era a Inês Etienne. Eu disse, não sei quem é. Sabe sim, o senhor sabe quem é. Olha bem, ela vai lhe dizer. Aí ela falou detalhes. Tá, claro, ele reconheceu e viu. Não tem nada com isso, eu não sei nada com isso e tal. Começou a não querer falar mais nada. E aí foi quando houve os registros todos, as falas possíveis e pesquisas que houve pela imprensa por mim. Do Stuart. É um julgamento memorável porque todo mundo sabia que estavam julgando morto. Todo mundo sabia, o Conselho sabia. E esse julgamento foi numa auditoria da Aeronáutica, e tinha sido na Aeronáutica, e nós também sabíamos que tinha sido na Aeronáutica, porque o nome do Stuart era Stuart Edgar Angel Jones. Nós fizemos habeas corpus e pedimos informação à Marinha Aeronáutica, Exército e DOPS. O DOPS, o Exército e a Marinha responderam que aquilo que o ofício perguntava, que Stuart Edgar Angel Jones não havia sido preso por eles. A Aeronáutica respondeu que Stuart Edgar Angel Gomes, e na ficha do CISA e nas anotações da Aeronáutica tinha um Gomes. O sargento se equivocou lá na hora. Aí era claro que na Aeronáutica tinha acontecido. Depois, eu estava lá de Zuzu, quando ela, no escritório do, infelizmente já falecido, Pedro Polari de Alverga, irmão de Alex, que tinha presenciado, de alguma forma, pelo menos parcialmente, né, a cruel execução do Stuart, né, atado a boca num cano de descarga. Eu cheguei a ter clientes que não chegaram a ser clientes. A família contratou e a gente não encontrou. Nunca encontrou. Um deles é a Ana Maria Nassinovic. E um dia eu fui a São Paulo, ver uma presa minha que estava lá, era outra que eu seguia para não desaparecer. Chamava Estrela d'Alva, hoje ela é professora de filosofia. Eu fui ver a Estrelinha e sentei numa cadeira assim e tinha um cartaz desse com os procuras. Aí eu, para puxar a conversa com o sargento, comecei a dizer, mas esse cartaz está velho, porque tem gente aí que já está presa, tem gente... Tem essa, por exemplo, que a gente não sabe nem onde era a Ana Maria. Aí ele respondeu para mim, doutora, com essa a senhora não se preocupe não, com essa quando a gente pegar, mata. E mataram. No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do 1º Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo.
Eu fui ao Exército, que não era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas me disse, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso, ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá. Até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa. Desculpe terminar assim, mas esse é um pedaço do Brasil que foi ocultado durante muito tempo.